Olá, boa tarde a todos e todas. Tudo bem, Renata? Tudo bem, consegui depois de muita luta. Que ótimo. Nem falo. Bom, pessoal, eu sou a Marilis Pisa e sou conselheira aqui do CAL. Faço parte da comissão especial de reserva técnica e também da comissão de exercício profissional. Eu vou falar um pouquinho dessa comissão que a gente criou. A gente tem buscado fazer discussões que são muito pertinentes à nossa área e que chegam até a ser um certo tabu na nossa profissão, né? E com a criação dessa comissão, a gente pretende discutir o que é a RT, a reserva técnica que os arquitetos recebem, e pensar num futuro do que seria, se isso vai continuar acontecendo, né? Porque, pelo regimento do CAL, a gente sabe que é uma prática ilegal, mas a gente sabe também que ela continua acontecendo e vai ser muito difícil. E então nós juntamos aqui, a gente tem feito várias discussões. A gente traz como convidado o Roberto Espina, que é arquiteto, mas está tendo uns probleminhas técnicos aqui do lado. E a Renata Baloni, que também, assim como eu, faz parte dessa comissão especial de RT e da comissão de exercício profissional. E acho que a gente tem bastante coisa para contribuir nesse assunto. Pronto, Roberto voltou. Roberto, Rê, você quer falar um pouquinho, pontuar um pouco sobre as suas impressões? Depois a gente poderia passar para o Roberto, ele se apresenta e a gente começa esse debate. Pode ser? Pode ser, sim. Bom, primeiramente, boa tarde a todos e a todas. Desculpem esse barulho externo aqui, não encontrei meu fone. Se tiver muito barulho, vocês me avisem, por favor. E como a Marilis já disse, a gente formou essa comissão porque a reserva técnica é uma prática conhecida, já consolidada, é uma prática que tem defensores e críticos, e acho que chegou a hora, passou até da hora, né, da gente sentar, conversar e olhar sem julgamento, né, quais são as verdadeiras questões que são importantes, e sobretudo um pensamento que eu tenho sempre, que a gente sempre conversa sobre isso, será que a reserva técnica, ela de fato está valorizando o meu trabalho? Será que o lojista, através da reserva técnica, está valorizando o meu trabalho? Ou será que eu posso negociar um outro tipo de valorização, né? Como é que isso fica perante o meu cliente? Como é que isso funciona a longo prazo, né? E como é que faz um arquiteto recém-formado, por exemplo, sobreviver sem essa reserva técnica, sabendo que o mundo cruel não gosta de pagar por projeto, né? Tudo que é intelecto, infelizmente, é muito difícil da gente cobrar. Então, a gente entende, a gente se solidariza, a gente também parou para pensar nessa comissão, paramos um tempo para podermos discutir e falar sobre isso. E acho que agora, junto com todos aqui, a gente vai poder tirar uma tarde bastante proveitosa. É isso, obrigada, gente. Roberto. Oi, gente, boa tarde para todo mundo que está assistindo. Quero agradecer o convite do CAL de São Paulo. Eu espero poder colaborar
essa turma, não só nessas questões ligadas à reserva técnica, mas em outras questões ligadas ao exercício da arquitetura de interiores que a gente sabe que existem. Eu costumo sempre lembrar para o pessoal do CAL, para o pessoal da arquitetura, que segundo dados que a gente tem de pesquisas e de censos, em média, 65%, 70% dos nossos colegas arquitetos e urbanistas declararam que eles exercem arquitetura de interiores. Então, 75%, né, 3/4 dos nossos colegas. Então, essa atividade, arquitetura de interiores, e tudo que está relacionado a isso, merece um olhar mais aprofundado, uma discussão mais aprofundada sobre o exercício da arquitetura de interiores. Existe agora uma proposta aí que vai ser feita pelo local de São Paulo para a BNT, para que a gente possa fazer uma norma para projeto de arquitetura de interiores, específico para projeto de arquitetura de interiores, que eu acho que vai ser muito interessante, porque o projeto de arquitetura de interiores ele difere do projeto de edificação em várias coisas. Eu quero só lançar 2 pontos aqui, se a gente tiver tempo no fim, eu gostaria de retomar. Que um é a questão projeto versus especificação. E outra é falar um pouquinho sobre como o Brasil é grande e é heterogêneo, e como é que isso se manifesta no exercício da arquitetura de interiores, tá? Mas vamos deixar isso para o fim, porque o nosso tema hoje é de contratos profissionais e reserva técnica. Bom, eu acho que existe um número muito grande, percentual muito grande, colegas, que imaginam que essa questão da reserva técnica não vai desaparecer. E eu acredito que não vai mesmo, né? Eu acho que a gente precisa encontrar alguns caminhos para que a gente possa, de uma certa forma, eu não diria talvez regulamentar, mas obter normas, procedimentos, acordos entre todos os agentes do mercado, profissionais, lojistas, fornecedores, mídia, entidades de representação. Porque do jeito que está e do jeito que vem existindo há, se eu não me engano, quase 50 anos que eu me lembro do primeiro caso da reserva técnica, né? Ela não pode ficar, porque os males que ela traz para a nossa atividade, né, para o próprio nome do arquiteto, né? O arquiteto hoje ele é muito mal visto, principalmente o arquiteto de interiores, graças, em parte, a essas questões da reserva técnica. Não está em dúvida que a reserva técnica é o reflexo de questões culturais que existem no Brasil e que a gente sempre viu e vai continuar vendo. A gente precisa lembrar que a reserva técnica, na grande maioria dos casos, ela é um benefício que é dado ao profissional, o fornecedor também se beneficia, mas muitas vezes o cliente é prejudicado. Isso gera leilões de ambos os lados, né? É muito comum a gente falar sobre isso. Existe tanto o leilão do profissional para o lojista, como existe o leilão do lojista para o profissional. Cada um oferecendo ou pedindo uma vantagem maior para trabalhar em conjunto. Eu vou até aqui dizer, é muito triste perceber isso. A gente tem muitos grupos de WhatsApp, acredito que vocês tenham. E num grupo de WhatsApp, uma colega nossa, ela estava perguntando, queria informações de uma loja que vendesse tal produto. E o pessoal começou a falar, né? Começou a dar alguns exemplos, recomendar algumas lojas. E essa colega virou e falou assim, não, eu gosto muito dessa loja, o produto dela é muito bom, encaixa direitinho no meu projeto, mas eles não dão reserva técnica, não dão RT. Então, gente, é muito chato isso, porque a nossa profissão é fazer projeto, é fazer arquitetura, é atender o nosso cliente da melhor maneira possível. E simplesmente porque essa profissional não recebe a reserva técnica, ela não optou por esse produto que ela mesma disse que era super indicado para o projeto dela. Essa é uma situação muito, muito chateada. E, na verdade, isso traz uma desconfiança
um desprestígio para os arquitetos, inclusive também para os designers, né? Existe aí um outro trabalho que está sendo desenvolvido aqui no CAL, que é da gente conversar, do CAL conversar com o pessoal, com os designers interiores, que afinal são duas atividades complementares ou paralelas. Mas vamos lá. Querem fazer alguma interrupção antes de entrar no tema contrato? Querem falar alguma coisa? Vamos lá? Eu acho que eu gostaria de falar, fazendo um adendo aqui no que você falou, né, sobre os males e os benefícios que a RT pode trazer. E um dos males que eu, pegando esse último gancho aí que você fez, um dos males que eu acho que ela existe, dela existir, é o mal profissional. Né? Porque muitas vezes, primeiro que a gente tem uma situação no país onde a maioria da população não contrata um arquiteto e quando o faz, vai fazer uma vez na vida e você vai ser o emissário, você vai ser o responsável por gerenciar todo o dinheiro que essa pessoa recebeu durante um tempo para poder executar aquela obra, né? Salvo poucas exceções, né? Então, eu fico pensando bilateralmente. O que significa você, quando um arquiteto faz a composição de custos do trabalho dele, de forma que ele contemple as suas necessidades de trabalho, então, você cobrou por aquele projeto, pelas horas que você vai trabalhar e por todos os custos que você vai ter, diretos e indiretos, para realizar esse trabalho. E a gente vê que muita gente acaba, às vezes, oferecendo um projeto grátis, né, para o cara, e aí ele acha que está se dando muito bem esse cliente, e por trás dele existe essa negociação de loja e o arquiteto que está cuidando de tudo para você. Então, eu acho que essa questão da RT ela é muito abrangente e complexa, né? E então a gente está querendo desvendar qual é a fórmula para que a gente consiga falar sobre isso abertamente e como também trazer para que a conscientização, para que a nossa classe saiba fazer a composição de preço dos seus trabalhos, né? Eu acho que passa muito por aí. Veja, a nossa questão de precificação, ela também é sempre complicada, né? É muito comum que todos nós achamos que nós ganhamos menos do que nós merecemos no projeto. Isso não há dúvida, né? Mas isso é sempre um pouquinho complicado. Agora, vamos lá um pouquinho entrar no tema. E eu estava vindo para cá e eu comecei a lembrar do meu contrato padrão de projeto de arquitetura de interiores. E apesar do nosso tema estar ligado à reserva técnica, eu lembrei de algumas coisas que são muito interessantes que a experiência me trouxe e que eu vou procurar falar aqui rapidamente para vocês antes de a gente entrar no tema reserva técnica. Em primeiro lugar, um contrato, além de ser um vínculo jurídico, as definições de atribuições e responsabilidades, no nosso caso, principalmente a arquitetura de interiores, ele é um vínculo de confiança entre as partes. Quando a gente faz um projeto de arquitetura de interiores, e muitas vezes, talvez na maioria das vezes, a gente vai, depois do projeto concluído, administrar, ou pelo menos acompanhar a obra, o nosso relacionamento com os nossos clientes, principalmente se é um projeto residencial, ele é de uma proximidade muito grande. Você passa, né, a fazer parte praticamente da vida da pessoa, da família, você passa a conhecer muito dessa pessoa, dessa família. Então, esse vínculo, ele já ultrapassou um vínculo profissional, ele é um vínculo de amizade, de confiança.
E a questão, né, principalmente da reserva técnica, é quando você quebra esse vínculo de confiança. Em quase todas as obras que eu administro, meu cliente deposita o valor na minha conta. Eu divido o montante total da obra em 5 vezes, 10 vezes, e a cada 15 dias, a cada mês, cai um valor na minha conta. Veja, ele está me dando um voto de confiança muito grande, porque afinal eu estou trabalhando com o dinheiro dele. Então eu acho que em termos de arquitetura de interiores, a gente tem que lembrar desse vínculo que a gente estabelece. Outra coisa, na arquitetura de interiores, na grande maioria das vezes, nós somos indicados por amigo, indicado por ex-cliente, indicado por conhecido, indicado pela família. E nós acabamos, quando a gente administra uma obra, indicando fornecedores, indicando prestadores de serviços. De novo, a relação de confiança é muito grande, né? Talvez por isso que não exista uma fidelização de clientes com relação a profissionais de arquitetura e design como a gente gostaria. A gente sabe que a execução de uma obra é complicada, sempre traz um desgaste, uma obra muito lenta traz um desgaste muito grande, mas a fidelização ela pode ser quebrada por essa desconfiança, que geralmente está ligada em questões de dinheiro, né? E principalmente as questões de percentuais e por aí vai. Mas vamos lá. O que é que eu acho muito legal no meu contrato, que muitos de vocês devem fazer? Em primeiro lugar, para que a gente não fique sempre com aquela outra questão que é muito comum na arquitetura de interiores, fazendo alterações de estudo preliminar, muita gente reclama disso, poxa, essa já é a 10ª alteração. É muito importante que a gente, a partir da conclusão de uma etapa de projeto, que a gente pegue uma assinatura do cliente, uma declaração do cliente. Então, a etapa de projeto, estudo preliminar está concluída, anteprojeto está concluída, projeto executivo está concluído. No meu contrato, a partir do momento que o cliente assina, se ele fizer algumas alterações, eu até posso fazer, mas eu vou receber a mais por hora técnica por causa disso. Porque, afinal, o aceite foi dado pelo próprio cliente. Tá? Isso limita todas essas alterações de projeto, que aí, mais alterações, menos alterações, dependem muito do relacionamento entre profissional e cliente. Tá? Outra cláusula que eu tenho no meu contrato, a área. Então, geralmente, num projeto de interiores, né, você é contratado para desenvolver o projeto em cima de uma área determinada. E é muito comum, principalmente na fase de execução da obra, que o teu cliente diga assim, bom, já que a gente entrou nessa, então vamos também fazer a reforma de tal ambiente, mais tal ambiente, mais tal ambiente, ou então vamos trocar os aspectos, mudar os aspectos do projeto, vamos dar um up, vamos gastar mais, vamos fazer mais coisas, né? E você está preso lá a uma proposta e a um contrato que não contemplou essas alterações. Então, no meu caso, eu coloco um percentual. Se a gente ultrapassa 10% da área combinada inicialmente, a gente também vai ter que conversar sobre honorários. Porque no meu contrato e na minha proposta, eu defino muito bem quais são as áreas, os ambientes, a metragem onde eu vou atuar, onde eu vou intervir. Tá? A terceira cláusula, ela é, assim, incrível e parece um absurdo. A gente, na maioria das vezes, vai desenvolver um estudo preliminar e um anteprojeto em cima de informações que a gente vai receber, melhores ou piores. Eu, mesmo recebendo toda a documentação gráfica, uma quantidade enorme de informações, eu faço sempre o levantamento do espaço, da área do projeto. E aí a gente combina com a cliente, se empolga, está todo mundo gostando, já passamos o estudo preliminar, já passamos o anteprojeto, já passamos o executivo. Quando a gente faz a demolição, a gente descobre uma realidade completamente diferente que a gente não sabia que acontecia.
Então, hoje, e que inclusive impede que a gente construa da maneira que foi projetado, né? Então, eu tenho uma cláusula também dizendo que, após a demolição, possíveis alterações de projeto precisam ser também pagas, né? Precisa haver remuneração para isso, tá? E hoje, aqui numa reunião anterior com o pessoal da Comissão de Ética e Disciplina, ouvindo uma colega, eu vou colocar uma quarta cláusula que eu não tenho ainda e que está muito ligada à reserva técnica. A gente termina um projeto executivo, tem um memorial, né? Tanto o memorial quanto as pranchas gráficas, elas têm as especificações do nosso projeto, mas a gente precisa valorizar essa questão da especificação. Apesar de eu discutir muito projeto versus especificação, porque eu acredito que tenham muitos colegas que não projetam, eles especificam. Projetar significa você criar um conceito que vai se materializar. Quando você especifica, você criou um material cujo conceito vai aparecer depois. Então, eu vou começar a deixar muito claro para os meus clientes que, além de desenvolver o projeto, eu estou especificando. Isso quer dizer que eu estou dizendo que é o revestimento X na cor tal, que pode ser aplicado de tal maneira. Obviamente, eu não vou dizer em que loja ela deve comprar. Mas essa parte da especificação, às vezes, ela passa um pouquinho desapercebida. Aliás, ensinar cliente o que é um projeto de arquitetura deveria ser a primeira coisa que a gente deveria fazer. Explicar etapas de projeto, metodologia do projeto, o que quer dizer cada coisa, qual é o fim de cada etapa de projeto, tá? Isso daí é fundamental, porque quase muito pouca gente conhece o exercício, conhece um projeto, né? O que é exatamente um projeto de arquitetura, seja ele de arquitetura, de interiores, de urbanismo, de paisagismo, de mobiliário, qualquer design, né? Que design, na verdade, é projeto, né? Atitude de projeto. Então, pouca gente conhece como é que isso se dá, na verdade. Então, é muito importante essa educação do cliente, sempre, né? De leve. Vamos lá. Questão da reserva técnica. Veja, desde o meu primeiro projeto, da minha primeira obra, o meu cliente é que vai me pagar. O projeto, obviamente, é um valor fechado, né? Que eu vou receber, mas a minha administração, meu gerenciamento da obra, ou o meu acompanhamento, fiscalização, ele pode ser tanto num valor fechado, como ele pode ser em termos de percentual. Não interessa como é que eu vou trabalhar, mas eu vou receber referente à administração e gerenciamento da minha obra do meu cliente. Eu não estou preocupado com o meu fornecedor e com o meu lojista. Isso é uma outra conversa, né? Então, o que acontece? No meu contrato, eu coloco o disposto no inciso 6º do artigo 18º da Lei 12.378 de 2010. O arquiteto urbanista deve se recusar a receber, sob qualquer pretexto, honorário, prevento, remuneração, comissão, gratificação, vantagem, retribuição, oferecidos pelos fornecedores de insumos e seus contratantes. Isso não está só no contrato, isso está na proposta. Aliás, o meu contrato nada mais é do que a minha proposta com uma outra roupa, porque a minha proposta tem as mesmas 8 páginas do meu contrato, que já na proposta você define todas essas questões. O contrato é só você formatar de uma maneira diferente e permitir que esse documento possa ser usado para N outras situações. Para quem não conhece, para os clientes que não conhecem, eu explico o que é a reserva técnica. Hoje em dia é muito difícil algum cliente não saber o que é uma reserva técnica. Eu peço, quando eu já estou na fase obra, e geralmente sou eu que faz a compra do material, né? Eu peço para o fornecedor pegar a minha RT e dar de desconto para o meu cliente. Pode acontecer
dele concordar, pode acontecer, e já existem alguns fornecedores que não estão pagando mais reserva técnica. E existe uma outra situação que é, não, a sua reserva técnica está embutida no preço, eu não tenho como dar desconto, não tenho como fazer nada, esse dinheiro vai ser pago pelo teu cliente e você vai receber. Muito bem, eu deixo claro isso para o meu cliente, pego lá a nota fiscal ou o comprovante do depósito que essa loja, que esse fornecedor fez na minha conta, vou lá no meu recebimento quinzenal e abato esse valor. E deixo, inclusive, provado para o meu cliente que eu recebi isso muito tranquilamente, né? Agora, quanto eu recebo de percentual, isso é um problema meu e do meu cliente. Posso receber 20, posso receber 10, posso receber 5, isso é um problema meu. Mas eu quero que vocês entendam, repetindo, que o meu vínculo profissional é com o cliente. Eu não tenho rabo preso com nenhum fornecedor, preferências, obviamente, a gente tem, profissionais que trabalham com a gente, em que a gente confia, a gente vai continuar trabalhando, mas isso não tem nada a ver com qualquer vantagem financeira que eu recebo. Eu me sinto livre para fazer o projeto do jeito que eu quiser, usar o material que eu quiser, comprar o móvel que eu quiser, a luminária, e vou dormir tranquilo, porque não vou ficar com aquela pulga atrás da orelha. Briguei com o fornecedor, ele me denunciou para o cliente descobriu que eu recebi por fora. Gente. Roberto, desculpa te interromper, queria fazer um gancho aqui, né? Da mesma forma que você tem essa situação com o cliente, eu já ouvi muitos relatos de gente que acabou pegando a RT, né? Então, por exemplo, está acompanhando uma obra e ela pegou a RT e houve um problema na obra. A obra dá problema, ou às vezes um cliente no meio do caminho resolve mudar uma porta, resolve trocar alguma coisa. E o que acontece, na grande maioria das vezes, é que o fornecedor começa uma relação viciada, porque você, enquanto representante daquela pessoa que te contratou, porque nós somos, né? E somos nós que temos que apontar os erros ou pedir alterações, ou se ficou alguma coisa meio esquisita, acaba que você vira um refém desse fornecedor, né? Ou a pessoa, eu andei conversando essa última semana com alguns colegas, né, sobre situações que já aconteceram. Então, você vira um refém, seja por o cara vai, ele pediu para mudar tal coisa, então eu vou descontar da sua RT. Ou, eu já fui aí 3 vezes, eu não vou mais, agora tem que me pagar. Quem que vai me pagar isso? Então, acaba que você fica na mão do cara também como refém, fazendo aceitando fazer uma prática que não é aceitável, né? Por um lado. Agora, existem outras situações que, por exemplo, se nós formos pensar no trabalho de obra, né? Eu costumo fazer, no meu caso, né? Eu tive casos que as coisas vão se aperfeiçoando, né? Ao longo dos anos, você vai mudando, vai vendo o que dá certo, o que deu errado, o que deu muito errado e o que é admissível ou não. Então, vamos dizer, fizemos um projeto de reforma de uma casa ou de um apartamento, que aí vai entrar arquitetura e vai entrar interiores. Eu acho importante a gente separar os dois escopos. Então, o projeto é X. Então, no projeto, eu não vou especificar no projeto o tecido do sofá, o tipo de madeira, qual é o tapete. No projeto, eu fiz lá um belo layout, desenhei o mobiliário, tá tudo lá bonitinho. Na próxima etapa, você
quer que eu especifique seus móveis? Que aí entra nessa coisa que você falou, que tem muito arquiteto que não faz projeto. O cara só vai lá e especifica. E nessa especificação, como se fosse fácil, que nós sabemos que não é fácil, mesmo que seja móveis prontos, né? Existe uma pesquisa, existe todo um cuidado que você tem que ter para especificar tudo aquilo, ligar para fornecedor, fazer orçamento, depois marcar, levar o cliente até a loja, apresentar as coisas para o cliente. Então, eu acho importante deixar muito definido o que é projeto. Então, a primeira etapa, nós vamos fazer o projeto. A segunda etapa, nós vamos fazer a especificação. Por essa especificação, você hoje tem uma noção, né, de quanto que vai sair aquele mobiliário, mais ou menos, dentro dos trabalhos que você realiza. E aí já dá para pensar num valor, e dentro do produto que você vai oferecer. Como é que vai ser essa especificação? Você vai levar o cliente bater perna na rua para procurar? Então, vai ficar com o cliente horas e horas, vai ligar o taxímetro e não vai desligar mais? Ou você vai... olha, eu vou especificar os móveis para você. Dentro desse leque, você pode ir naquela loja XYZ, você já fala com a vendedora e tudo mais, mas o cara está pagando o equivalente dessa RT. E aí você deixa claro que o seu serviço é esse, né? E também eu acho que estabelece alguns limites no que diz respeito de, tipo... eu já caí nessa de, tipo, quem nunca, né? Principalmente quando a gente é recém-formado, a gente sai com o cliente feliz da vida e você não volta para casa, sei lá, antes de 9, 10 horas, porque se bobear, aí a gente volta lá no que o Roberto falou no começo, né? Você vira amigo da pessoa, né? Você vê se já tá lá tomando café, aí depois você foi tomar uma cerveja. Eu tenho cliente que a gente tem os filhos, que são amigos, a gente passou a se frequentar e tudo mais. Então, eu acho que sempre volta para a forma de contratação. E essa é uma coisa que aqui no CAU a gente tem discutido muito e está querendo levar isso para fora para fazer com que os nossos colegas pensem mesmo, sabe? Porque tem gente que não cobra, né, Roberto? O cara fala, eu vou te dar o projeto de graça, e aí parece que você está fazendo um favor e por trás do cara você está lá recebendo uma nota. Sim. Veja, Renata, corta a gente quando você quiser, tá? Que eu falo muito aqui, se eu começo a falar, não paro. Veja, não tenha dúvida. Existem N maneiras de você precificar e receber pelos seus serviços. O que precisa é deixar isso muito claro desde o começo, né? Então, existe hora técnica, existe percentual, existe uma série de coisas. O que você não pode ter, como você começou falando, é rabo preso. E isso, quando você recebe RT, você tem. Inclusive, alguns casos de que a coisa ficou tão mal que o fornecedor teve uma indisposição tão grande com o profissional, para quem ele pagou RT, que o fornecedor foi contar para o cliente. Olha, esse cara que você contratou, ele está recebendo de mim, mas ele não está nem aí com a obra. Ele recebeu, largou, não quer saber, não quer resolver o problema, né? Gente, não tem, acho que, uma situação pior do que essa, né? Isso aí tem nome, está no Código Penal, né? Então, essa coisa do rabo preso, veja, eu vou indicar, né? A gente, eu não sei vocês são muito novinhas, né? Eu sou mais antigo. A gente, em todo projeto executivo, a gente tem um termo que a gente colocava que era assim, ou similar. O que é ou similar? Eu estou colocando o revestimento tal, tamanho tal, da marca tal, da cor tal. Mas eu nunca vou poder obrigar o meu cliente a comprar isso. Então, o similar quer dizer, podemos estudar uma outra solução caso isso seja muito caro. Caso isso só vai ser entregue daqui a 200 dias úteis, né? Então, o similar é sempre essa possibilidade. Mas você, evidentemente você vai
Você vai dizer, não, olha, eu quero o revestimento tal, tamanho tal, isso aqui. Agora, eu não vou dizer para a pessoa, vai na loja da Gabriel, procura a vendedora, porque isso aí já tem coisa por trás, né? Eu vou dizer, eu quero dessa marca, onde você vai comprar? Não sei, não me interessa. Vai lá. Agora, se sou eu que estou cuidando da obra, eu vou comprar para você, vou fazer o levantamento de preços, vou eu te dizer onde é que a gente pode comprar, te apresento o pedido, você paga, ou eu pago na maioria das vezes, passa a nota e acabou. Tá? Roberto, posso te interromper agora? Opa! Eu ia fazer um gancho, só não perdendo o comentário que a Marilis fez e toda essa sua... E também, vocês falando, eu estava assim, olhando um pouco os comentários aqui dos colegas. Bom, uma das perguntas que acho que a gente poderia abordar, tentar responder é a posição, né? A posição que o CAL tem com relação à reserva técnica. Tem uma dúvida que pode cobrar a visita técnica do cliente na primeira vez? Opa, se pode. Está trabalhando, está trabalhando. Eu cobro visita técnica da primeira vez e acho que até isso é uma forma de eu me assegurar de que essa pessoa não é um golpe, um sequestro, um qualquer coisa. No começo, a primeira vez que eu cobrei uma visita técnica pela primeira vez, indo, foi quando eu atendi uma pessoa que eu sou de Campinas, né, aqui no interior de São Paulo, e eu fui atender uma pessoa em Valinhos e era tão longe, tão longe, tão longe. Eu falei, meu Deus, se eu gritar, ninguém nunca vai ouvir. E eu não sabia nem onde eu estava indo, eu estava seguindo meu GPS e não sabia onde eu estava indo. Então, a partir daí, eu senti tanto medo de não saber para onde eu estava indo na minha primeira visita com uma pessoa que se via um cuspidor. Então, eu comecei a acertar, sempre com muita clareza. Olha, a minha visita técnica custa X. E caso você feche um contrato com a gente, eu posso descontar X no valor do meu projeto, por exemplo. A pessoa ficou feliz da vida, pagou isso, fechou o contrato e deu tudo certo. A partir daí, então, Daniela, né, que está fazendo essa pergunta, foi que eu comecei há alguns anos, diria até mais de década que eu faço isso. E o Roberto estava comentando, né, arquiteto novo, arquiteto mais velho. Eu uso muito similar, eu acho que é basicamente aquilo que a Marilis diz, por exemplo, móvel assim, assim, assado na cor madeira Frejó ou similar. Ou seja, você deixa aí, você vai fazer um projeto, esse projeto tem um 3D, ele tem que ter uma cara. Então, se ele tem um cinza ali, um vermelho, uma madeira, alguma coisa, você pode sim indicar que aquilo pode ser aquela marca ou aquela cor e pode ser um similar, mesmo porque no momento em que essa pessoa for executar, você não sabe se ela vai encontrar esse produto que você está tentando especificar. Também acredito que não seja a hora de especificar essa hora que você entrega o projeto macro. Eu faço tanto interiores como construção, então, dependendo do tipo de contrato, a gente especifica mais ou menos já na primeira entrega. E uma questão muito importante que eu acho que é para a gente refletir, gostaria até de ouvir as pessoas que estão participando dessa live, o arquiteto que está no mercado há pouco tempo. Uma coisa que eu sempre falo para as minhas colaboradoras, uma vez que você aceita cobrar pouco pelo seu projeto, porque você está na esperança de pegar essa obra e ganhar aquilo que você não ganhou, falando com as palavras bem corretas, como a RT, esse seu cliente, ele vai te indicar para outro cliente que vai pagar menos, vai querer ter mais vantagem e você vai entrar nesse ciclo vicioso. E é isso que, sem querer, faz com que essa pessoa se torne um mau profissional. Por exemplo, aqui, eu as críticas tal a respeito de se pagar caro o RRT e o CAL não faz nada. O CAL tem feito. Na verdade, eu também achava a mesma coisa e faz 3 anos, quase 3 anos que eu estou como conselheira e eu vejo que sim, que reflete bastante, mas é extremamente difícil. Chegar na ponta, somos nós, eu, a Marilis, Roberto, nós somos arquitetos de escritório. Né? Dentro do CAL, a gente tem arquiteto servidor, arquiteto professor, e a gente tem um arquiteto de escritório. Eu acredito que nessa gestão seja a gestão onde mais arquitetos de escritórios a gente tem. Né? E essa questão da RT, eu não posso nem dizer qual é a posição do CAL, porque é um
uma coisa tão complexa que a gente passou o ano discutindo, ouvindo colegas de outros caos de outros estados. É muito complexo. Então, eu acho que isso é uma coisa que todos nós devemos nos aproximar, olhar e ter um entendimento mesmo da nossa classe, que a gente precisa se ajudar. No momento em que a gente está desvalorizando o nosso projeto, a gente não está só desvalorizando o nosso projeto. A gente está criando um ciclo vicioso para a nossa profissão e está penalizando o colega que está lá e, por um motivo ou por outro, não importa, não pega RT. Né? Era esse o gancho que eu não queria perder, porque eu acho que o recém-formado, ele é... Recém-formado, que eu digo, é o cara que está há 6, 8 anos formado, porque a gente sabe que a nossa profissão não é... Eu sempre digo, quando a gente vai nas universidades, está querendo ganhar dinheiro imediatamente, faça TI, porque o arquiteto de informação é uma profissão longa, né? Tem carreira com exceções, logicamente, mas eu não tenho pai arquiteto, não tenho ninguém arquiteto, vim do nada, resolvi ser arquiteta, estou há 20 anos no mercado e sei que dá muito aí para chegar numa condição confortável. Não é brincadeira, Deixa eu dar 2 boas notícias para quem está assistindo a gente. A primeira é que eu percebi, gente, que fique muito claro, as 2 são conselheiras do CAL, eu estou sendo convidado, eu quase fui eleito conselheiro, espero um dia poder ser eleito. Mas eu estou sempre muito próximo do CAL, colaborando, porque, afinal, a arquitetura sempre foi a minha vida. Não é minha profissão, a arquitetura é minha vida. Eu percebo que as coisas estão mudando um pouquinho. Existe, pelo menos, uma disposição em discutir essa questão. Claro que eu, como não sou conselheiro, eu já entro fazendo propostas que muita gente provavelmente não vai gostar de ouvir, ou não vão concordar, de outros CAUs, inclusive. Mas não tem problema, eu não estou falando pelo CAU, estou falando pelo Roberto. Vocês 2 têm a questão de falar pelo CAU. O fato de eu estar aqui hoje e de já estar sendo praticamente convidado para continuar trabalhando com vocês, isso quer dizer que a disposição, pelo menos, em discutir, existe. Existe uma outra colega nossa, né, que está fazendo uma pesquisa sobre como funciona a RT no mundo. Então, eu acho que a boa notícia é que a gente vai continuar discutindo isso daí. E eu acho que a gente vai chegar numa conclusão. Quando? Como vai ser? Não sei. Eu acho que a gente vai mudar. Há muitos anos, quando eu fiz um projeto que chamava Loja Pro, eu falei para muitos lojistas que me chamaram: vamos mudar o mercado de interiores. Vamos fazer com que todo mundo saia ganhando. Vamos fazer com que o cliente que vá numa loja acompanhado do profissional receba desconto. Vamos fazer com que o profissional que leve o cliente numa loja receba uma bonificação, mas não da maneira como é feita hoje. Vamos valorizar esse mercado. Todas as partes. Profissional, cliente, fornecedor, prestador de serviço, mídia e por aí vai. A outra boa notícia é que eu estou no celular, eu estou lendo muito pouco aqui os comentários. É que não há dúvida que a arquitetura é uma carreira. Gente, pensem nos arquitetos que estão morrendo nesses anos. Eles estão morrendo trabalhando. Estão morrendo com 90 e poucos anos, estão morrendo com 100 anos, estão morrendo com 80 anos no escritório. Ou seja, peguem esses projetos maravilhosos que vocês veem. Quem é que está fazendo isso? Não é gente que tem 10 anos de profissão, é gente que tem 60 anos de profissão. A profissão do arquiteto, ela pede essa experiência. Ela pede, antes de mais nada, a formação de repertório. Você nunca vai poder ser um bom arquiteto se você não tiver repertório. Repertório é você conhecer a arquitetura, estudar a arquitetura, pesquisar a arquitetura do Brasil, fora do Brasil, interiores, urbanismo, viajar, que não é muito fácil, mas seria muito legal. A gente tem internet. Então, o que faz de nós bons projetistas é o repertório que a gente vai adquirindo. E isso você só vai adquirir com muitos anos de profissão. E como disse a Renata, quer ganhar dinheiro?
vai vender droga, vai jogar futebol, vai cantar pagode, sertanejo, e mesmo assim acho que não está muito fácil. Ou até né? trabalhar de lojista, né? YouTuber. Vou trabalhar em quê? De lojista, de loja de móvel. Eles reclamam bastante também, né? Oi? Eles reclamam bastante. Então, e mais um comentáriozinho aí que eu ouvi um colega falando, que eu não sei o nome dele. Nós estamos, sim, discutindo muito a questão dos clubes de lojistas, tá? Eu conheço todos, sou amigo de todos os proprietários de clube de lojista, tenho um ótimo relacionamento, mas eu entendo muito bem o que é que está acontecendo, né? A gente tem hoje situações onde você tem uma RT da loja e depois você tem uma bonificação do clube de lojista. É o que eu chamo, e a gente até estava conversando uma hora atrás, dessa RT dupla, até tripla. Então, a gente está conversando sobre isso. Eu estou aqui colaborando, disposto. A gente está levantando todas as questões pertinentes à reserva técnica. Nenhuma vai ficar para fora aí da nossa discussão. Posso fazer aqui a gente está chegando no fim da live, temos 9 minutos. Então, desculpa, Roberto, que eu te interrompi. E eu queria, acho que para dar tempo de nós três falarmos mais um pouquinho, eu queria conversar com os nossos ouvintes aqui, os nossos telespectadores, para que se interessem muito pela parte de contrato, para vender um projeto, colocar limites, delinear as bordas, até onde eu chego, sabe? Se for possível, preparar um caderninho educativo, que essa é a minha meta agora para colocar no site do escritório, porque é dureza também a gente toda vez ficar repetindo 1000 vezes, aí você manda o cara lá, entrega para ele junto quando ele começa, quando contrata o projeto, sabe? E a gente precisa se valorizar. Nós temos aqui no CAL, temos trabalhado bastante na valorização do profissional, na valorização dos menores. Eu e a Renata, nós representamos essa fatia, né, dos arquitetos, que é a grande maioria, né, e que a gente sabe que está passando por momentos difíceis. E então é isso, eu queria pedir que vocês acompanhem, entrem nas redes do CAL, entendam que o CAL é uma autarquia e que não é um órgão nem para punir, nem para extorquir, não é nada disso. É o órgão que media a relação do arquiteto e a sociedade. Então, eu acho que nós, como arquitetos e cidadãos, nós temos a obrigação de entender como é que toda perdi a palavra, essa engrenagem funciona, né? E que a gente possa pautar para os clientes, para que eles tenham segurança de nos contratarem, de nos ouvirem e de comprarem as nossas ideias mesmo, para que eles possam pagar por isso direitinho. Eu vou dar a palavra agora para a Renata, mais um pouquinho, daí o Roberto. É mais porque a gente está no fim mesmo, o nosso tempo está se esgotando. O Danilo está aqui atrás de mim avisando. Obrigada, Ama. Obrigada, gente. Eu acho primeira live. Essa live, a partir dessa comissão horária, foi criada, não sei se todos sabem, ele é formado por comissões, né? Nós aqui, eu e a Marilis, fazemos parte da comissão de exercício profissional. Nós representamos a nossa camada, nossa atividade dentro da nossa profissão, que é essa do arquiteto de escritório, assim como o Roberto. Vou repetir tudo que a Marilis disse mesmo. Para no CAL, eu não sabia como era árduo trabalhar ali dentro e como é difícil a gente conseguir o resultado, mas eu acho, como disse o Roberto, hoje em dia já se pensa, hoje em dia já se coloca na mesa, ninguém mais respondendo. Eu acho que é o momento, sim, de
seguir nas redes sociais o CAL, de ver o que as comissões estão fazendo e de contribuir. Gente como a gente. Então, estamos à disposição também para qualquer comentário, contribuição ou crítica. Obrigada, pessoal. Roberto. Temos um tempinho ainda? Temos. Bom, você disse para mim assim, alguns dedos, quantos minutos. Bom, gente, de novo, foi um prazer ter sido mais uma vez convidado para fazer parte dessas discussões. Eu acho que sim, a gente vai debater bastante esse assunto. Sônia Esteves, ninguém está falando em regulamentar. Sônia Esteves é minha amiga, tá? Ninguém está falando em regulamentar como se fosse... Não, nós vamos encontrar um caminho. A gente não sabe qual vai ser esse caminho. Provavelmente um caminho em termos de procedimentos, de compromissos, de transparência. Não é uma questão de regulamento, é uma questão de encontrar uma solução que valorize o nosso mercado, valorize profissionais, clientes, fornecedores, prestadores de serviços. Tá? E eu estou muito contente, mais uma vez, e sempre que o Cal quiser me chamar, estou à disposição. E vocês aí, muitos que escreveram, são conhecidos particulares meus, vocês têm minhas mídias sociais, qualquer tipo de colaboração, qualquer tipo de crítica, qualquer tipo de comentário, vocês podem fazer. Eu junto isso, em uma próxima reunião que eu trouxer para o Cal, eu venho com isso, né? Se vocês têm algum problema em fazer isso diretamente ao Cal de São Paulo, vocês podem fazer para mim que eu participo, tá? E acho muito bacana, muita gente, numa véspera de feriado, se bem que nem todo mundo está aqui em São Paulo, né? No município de São Paulo, que amanhã é feriado aqui no município de São Paulo, é muito bacana numa terça-feira à tarde ter bastante gente participando e interagindo, que é mais importante. Tá? Muito bacana, obrigado mais uma vez. E para nós aqui de São Paulo, um bom feriado amanhã. Obrigada, Roberto, pela presença. Obrigada pela contribuição que você tem feito na Comissão Especial de RT e temporária, né? E é isso. Eu acho que eu queria pedir para que vocês, como arquitetos, ajudem a compartilhando as publicações do CAL, conversando com os amigos. A gente precisa trazer o CAL, trazer vocês para perto da gente, o CAL. A nossa ideia é que os arquitetos se apropriem, né, das nossas demandas profissionais e a gente possa formar uma classe cada vez melhor, que conversa mais e que consegue, através das nossas ações conjuntas, melhorar para todos nós. Obrigada a todos e todas.